Imagine vender um aeroporto imaginário por 242 milhões de dólares. Como alguém pode sequer começar a imaginar algo assim? Muitos de nós recebemos e-mails de spam com frequência, e a Nigéria, em particular, é famosa por esse tipo de golpe. Você recebe um e-mail de uma pessoa que afirma ser um príncipe, um médico ou um gerente de banco, e ele lhe diz que há uma grande quantia de dinheiro e que precisa de sua ajuda para a transferir. Em troca, você ficará com uma grande parte desse valor. Mas tudo o que você precisa fazer é enviar uma pequena quantia antecipadamente para verificar sua conta bancária, antes que eles comecem a transferir milhões de dólares para você. Na verdade, este é um dos métodos mais clássicos de golpe, desde que os seres humanos começaram a usar o e-mail. Mas aquilo que veremos hoje foi aplicado antes da era da internet. Os golpistas da internet de hoje vão parecer novatos diante do rei nigeriano dos vigaristas, e o vamos mostrar na história deste vídeo e saber como foi possível vender um aeroporto falso a um brasileiro por 242 milhões de dólares. Em 1995, o gerente do Banco Noroeste, no Brasil, recebeu uma ligação da Nigéria. O interlocutor, do outro lado da linha, não era um cidadão nigeriano comum, era o governador do Banco Central da Nigéria. O Banco Central da Nigéria é uma alta organização financeira do país, e é ele que controla todos os bancos do país e determina as políticas financeiras. O governador do Banco Central é considerado um ministro, o que significa que o diretor do Banco Noroeste achou que o assunto era muito sério, pois se o governador do Banco Central de um país lhe estava ligando, seria definitivamente importante. Então, o governador do Banco Central da Nigéria começou a falar e lhe disse que a Nigéria estaria planejando construir um aeroporto na capital Abuja. Abuja é uma das maiores cidades da Nigéria e o número de pessoas que ali vive é enorme. Certamente, se um aeroporto fosse construído na região, seria muito movimentado. O interesse do diretor do Banco Brasileiro aumentou com cada palavra e começou a ouvir com mais atenção. O governador do Banco Central da Nigéria continuou seu discurso e disse que a Nigéria está atualmente procurando investidores para esse projeto de aeroporto, em que o custo estimado da obra seria de cerca de 250 milhões de dólares. Tudo isso está disponível para vocês e estamos apresentando essa oportunidade a vários bancos em todo o mundo. Era como se ele estivesse dizendo que o Banco Noroeste precisava se apressar, porque se não aproveitarem a oportunidade rapidamente, outro banco viria para aproveitá-la. O gerente do Banco Brasileiro sabia que aeroportos em grandes cidades do mundo eram um dos projetos mais lucrativos, pois um aeroporto de tamanho médio pode retornar o investimento inicial, no caso de 250 milhões de dólares, em 1 ou 2 anos. Isso significa que essa chance poderia ser uma oportunidade imperdível. Assim, o diretor do Banco Brasileiro pensou um pouco enquanto segurava o telefone, mas o governador do Banco Central da Nigéria terminou com seus pensamentos quando disse: "E também lhe daremos como mediador uma oferta especial. Você terá uma comissão de 10 milhões de dólares." Ele sentiu um aumento no entusiasmo, se ele já achava que essa já era uma excelente oportunidade de investimento para o banco, depois de ouvir que ele receberia 10 milhões de dólares de comissão. O negócio começou a parecer ainda mais atraente. No final das contas, ele não estava investindo seu dinheiro, ele estava investindo o dinheiro dos clientes, das pessoas que depositaram seu dinheiro no banco, e isso o deixou totalmente despreocupado. Depois de algumas idas e vindas, ele fez uma proposta ao governador do Banco Central nigeriano. "Tudo bem, nosso banco vai aproveitar essa oportunidade de investimento e vamos começar com os procedimentos necessários." O diretor do Banco Brasileiro não sabia que não estava falando com o governador do Banco Central da Nigéria, mas sim com uma pessoa chamada Emmanuel Nodi. Emmanuel nada tinha que ver com a construção de um aeroporto, na verdade, não havia aeroporto algum. Toda essa situação era uma mentira. Então quem é Emmanuel? E como ele conseguiu aplicar esse golpe gigante? Emmanuel Nodi também era diretor de um banco na Nigéria, um banco chamado Union Bank of Nigeria, que é um banco comercial privado. O banco não era relacionado em nada ao governo nigeriano. E Emmanuel era um homem que levava uma vida confortável, tinha dinheiro e uma riqueza razoável, mas ele tinha ambições. Ele queria mais.
Ele queria milhões, e Emanuel começou a pensar em como poderia conseguir essa fortuna e logo surgiu uma ideia maluca em sua cabeça, a ideia de procurar investimentos para construir um aeroporto na capital nigeriana. Embora ele fosse gerente de banco e tivesse uma reputação sólida, essa reputação não era suficiente para um golpe tão grande. Ele precisava de uma reputação maior e mais forte. Então decidiu se passar pelo governador do Banco Central da Nigéria, que na altura era Paul Akuma, mas o plano teria que ser preparado com rigor e precisão. Ele reuniu uma equipe de 6 pessoas próximas a ele e começou a discutir com eles os detalhes do plano, para atrair um dos bancos a investir no projeto fictício do aeroporto. Esse grupo, formado por Emanuel Nodi, era experiente em sistemas financeiros e trabalhava no setor bancário como Emanuel. Portanto, conheciam todos os detalhes sobre os bancos e como eles operavam na Nigéria e internacionalmente. Eles também tinham informações pessoais e privadas sobre as pessoas mais importantes e influentes do setor financeiro do país. E isso facilitou a personificação das identidades dessas pessoas. O primeiro passo do plano era enviar uma série de faxes para vários bancos comerciais em todo o mundo. Eles prepararam um fax, escrito de forma oficial e profissional, que seria enviado por Dorothea William. Dorothea era a diretora do Departamento de Planejamento Financeiro e Orçamento do Ministério da Aviação da Nigéria, ou seja, uma pessoa muito importante, mas essa pessoa, na verdade, também não existia. A mensagem era que o Ministério da Aviação da Nigéria estaria buscando investimentos para construir um grande projeto de aeroporto na capital Abuja, já que Abuja foi declarada a nova capital da Nigéria há apenas 4 anos, no ano de 1991. E foi exatamente isso que tornou essa história, ou melhor, esse golpe mais crível, uma vez que o governo nigeriano estava realmente levando a sério o desenvolvimento da cidade e a executar vários projetos nela, desde que a declararam a nova capital do país. Essa mensagem foi enviada a vários bancos estrangeiros, e cada uma foi ligeiramente alterada de acordo com o banco e o país de destino. Por exemplo, a mensagem que chegou ao Banco Noroeste foi endereçada ao gerente do banco, um brasileiro chamado Nelson Sakaguchi. Era um fax oficial do Ministério da Aviação da Nigéria, assinada pelo diretor do Departamento Financeiro, e enviado a partir de um número pertencente ao governo nigeriano, o que acabou aumentando ainda mais a sua credibilidade. Nelson estava muito interessado, pois o banco já estava procurando oportunidades de investimento em vários países estrangeiros em desenvolvimento. De fato, Emanuel e seu grupo, através de seus contatos e fortes relações no setor financeiro da Nigéria, conseguiram usar um aparelho de fax que pertencia ao governo para que o caso parecesse ainda mais verdadeiro. Sakaguchi acreditou e respondeu ao fax com uma mensagem dizendo que estava interessado nessa oportunidade de investimento e que gostaria de conversar mais sobre o assunto. E aqui entra o papel de Emanuel. Ele se fez passar pelo governador do Banco Central, ligou para Sakaguchi e eles começaram a conversar e a se aprofundar no assunto. Durante essa ligação, Sakaguchi está quase convencido desse investimento e está pronto para se juntar a eles. O próximo passo seria marcar uma reunião. Sakaguchi perguntou a Emanuel: "Vamos nos encontrar na Nigéria ou você virá ao Brasil?" Emanuel disse: "Não, queremos manter o projeto em sigilo por agora, porque esse projeto só começará daqui a 4 ou 5 anos. Portanto, não queremos anunciar o projeto antes de começarmos a executá-lo. Que tal nos encontrarmos em um lugar longe da Nigéria e do Brasil?" Sakaguchi disse: "Tenho um trabalho em Londres na próxima semana. O que você acha de nos encontrarmos lá?" Emanuel respondeu afirmativamente e eles concordaram que se encontrariam em Londres depois de uma semana. Emanuel e sua equipe queriam se preparar para essa reunião. O importante era que cada um deles se fizesse passar por uma pessoa importante. Emanuel, é claro, seria o governador do Banco Central. Outro se iria fazer passar pelo vice-governador. E um terceiro assumiu o cargo de diretor do Ministério da Aviação. Eles se prepararam muito bem. Inclusive, montaram um projeto para o aeroporto, que incluía o local e o terreno onde iriam construir. Depois, voaram para Londres e se hospedaram em um luxuoso hotel 5 estrelas. Quando Sakaguchi chegou ao aeroporto, eles lhe enviaram uma limusine para recebê-lo.
e reservaram a melhor suíte do hotel para ele. Durante a reunião, eles se apresentaram como os personagens que interpretavam, e Sakaguchi estava acreditando em tudo. É claro que naquela época não havia internet, Google ou mecanismos de busca, o que significa que Sakaguchi não podia entrar na internet e procurar as fotos do governador do Banco Central da Nigéria para confirmar sua identidade. E além disso, Emanuel também tinha documentos falsos que pareciam muito reais, assim como fotos com o presidente da Nigéria e o primeiro-ministro, o que faz com que a mentira pareça mais realista. Emanuel contou os planos iniciais do aeroporto, mostrou o plano de negócios e a localização do terreno, tudo mentira. Mas durante a reunião, Emanuel repetiu que queriam manter o projeto em sigilo, pois só começaria a ser construído dentro de 4 ou 5 anos. Sakaguchi disse a ele: "Enviamos o dinheiro a qualquer momento que vocês quiserem iniciar o projeto." Emanuel interrompeu dizendo que não. "Não podemos esperar até o momento da construção. O dinheiro precisa estar em nossas mãos mais cedo, porque tudo o que temos são apenas planos. Precisamos começar a contratar empresas, fornecer ferramentas e materiais. Portanto, o fornecimento de dinheiro deve começar a partir de agora." Nesse ponto, Sakaguchi começou a se questionar. Ficou claro para Sakaguchi que havia algo suspeito com Emanuel, que entretanto o pressionou e disse: "Olhe, se você não se sente confortável com esse projeto, não há problema algum. Temos um grande número de investidores que gostariam de se reunir conosco para discutir essa oportunidade, mas você foi o primeiro a nos responder. E como você ficou entusiasmado com a ideia e também gostou do que eu lhe disse ao telefone, gostaríamos de recompensá-lo com uma comissão de $10 milhões por seus esforços para concluir o negócio." Sakaguchi disse a Emanuel que, mesmo que ele concordasse, a gerência do banco provavelmente não aceitaria. Emanuel respondeu, dizendo que essa questão deveria ser resolvida por Nelson. "É como eu lhe disse, se o seu banco não estiver pronto para aproveitar essa oportunidade, muitos outros estão esperando por ela." Então Sakaguchi disse: "Não, você pode contar comigo, somos parceiros no projeto, eu administrarei as coisas." A partir desse momento, Emanuel soube que Sakaguchi havia caído na armadilha e que os 10 milhões que ele havia prometido o haviam motivado, e isso permitiria que ele fizesse qualquer coisa para concluir o negócio. Sakaguchi acreditava que estava falando com algumas pessoas importantes da Nigéria. O acordo que foi feito entre eles em Londres é que o banco investirá um montante de aproximadamente $242 milhões, e estamos falando do ano de 1995. Hoje, esse valor ascende a cerca de $413 milhões, uma quantia enorme. E antes de terminarem a reunião em Londres, Emanuel persuadiu Sakaguchi a transferir $3 milhões como depósito e prova que confirmava seu desejo por essa oportunidade de investimento. Sakaguchi sentiu a pressão e teve que pagar esse adiantamento para não perder o dinheiro, e foi aí que ele caiu na armadilha. Mesmo que começasse a suspeitar que a fraude estava sobre ele após o primeiro pagamento, ele pagará mais para manter a esperança. Sakaguchi foi enganado psicologicamente, e essa é a habilidade mais importante para qualquer golpista profissional. Assim, Emanuel insiste que Sakaguchi pague um depósito de $3 milhões antes de sair de Londres. Ele ficou completamente sob a misericórdia de Emanuel. Sakaguchi continua enviando milhões a Emanuel constantemente durante 3 anos. De 95 a 98, Sakaguchi, o idiota, não contou a ninguém da gerência do banco e até tomou algumas medidas eficazes para que ninguém da gerência e os principais proprietários do banco soubessem. A medida mais importante que ele tomou foi a de não transferir nenhum valor superior a $6 milhões a cada transferência. Mas, por que ele fez isso dessa forma? Sakaguchi era responsável por todas as transferências para países estrangeiros, com valores inferiores a $6 milhões. Se ele quisesse transferir um valor maior, teria de obter a aprovação da diretoria. A segunda etapa
foi que essas transferências não deveriam ser feitas para apenas uma conta ou um país. Elas precisam ser feitas para diferentes países, por exemplo, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suíça e Hong Kong. Até mesmo os bancos para os quais a transferência era feita eram diferentes, pois eram transmitidas entre uma rede de diferentes países e bancos. Ninguém da equipe de gerenciamento do banco estava prestando atenção ao destino desse dinheiro, porque o acompanhamento do dinheiro deveria ser uma tarefa do gerente do banco. Quanto a Emanuel e sua equipe na Nigéria, eles usaram 17 bancos para misturar esse dinheiro e distribuí-lo de forma a não levantar suspeitas. Dessa forma, Sakaguchi transferiu 242 milhões de dólares para Emanuel e sua equipe em 3 anos, sem o conhecimento da diretoria. O Banco Espanhol Santander, na altura, decidiu-se pela compra do Banco Noroeste e, por isso, antes de qualquer coisa, foi iniciada uma auditoria às contas do banco e foi aí que se encontrou o rombo. Ninguém queria acreditar no que estavam ouvindo. Nelson, que havia administrado o banco fielmente nos últimos 14 anos, havia tomado decisões muito gravosas, sem nem mesmo contar a ninguém, e ter feito tudo de formas muito suspeitas. Um comitê de investigação foi formado após um longo trabalho de rastreamento da complexa rede pela qual o dinheiro do banco foi transferido, rastreando esse dinheiro em vários países e em vários bancos. No final, todos os caminhos levaram à Nigéria. O comitê não conseguiu descobrir a verdadeira identidade das pessoas que receberam o dinheiro na Nigéria, e foi preciso muito tempo até que os bancos nigerianos foram forçados a cooperar. Foi feita uma pressão enorme dos bancos ocidentais, principalmente os bancos suíços, sob ameaça de bloquearem as suas contas no estrangeiro. Após investigarem o caso, eles bloquearam várias contas pelas quais o dinheiro foi transferido. No final, eles descobriram a identidade de Emanuel e da tripulação, e aí enfrentaram outro problema. A Nigéria era um país que não tinha leis contra fraudes financeiras. Emanuel e seu grupo permaneceram livres na Nigéria e podem ter subornado várias autoridades para que eles não se importassem com qualquer reivindicação ocidental de prendê-los ou investigar seu caso. Entretanto, a venda do Banco Noroeste ao Santander ficou concluída e o valor pago pelo negócio foi muito menor do que o seu valor real. O julgamento de Sakaguchi foi realizado na Suíça, sob a acusação de fraude financeira e lavagem de dinheiro, e ele foi condenado a vários anos de prisão. Os proprietários do banco não se calaram sobre seus direitos e nomearam advogados em diferentes países para tentar recuperar parte do que perderam com essa enorme fraude. O problema é que a maior parte do dinheiro e as propriedades estavam na Nigéria e o governo nigeriano não podia cooperar com eles. E a questão permaneceu assim, até que John Obasanjo, o novo presidente, assumiu na Nigéria. Esse presidente e seu governo perceberam o aumento dos casos de fraude financeira na Nigéria e, em 2003, decidiu formar um órgão chamado Comissão de Crimes Financeiros. Já em 2004, a comissão abriu uma investigação sobre o caso de Emanuel e sua gangue, e 5 deles foram presos, mas, como eu lhe disse, eles eram 6, e o 6º morreu em um acidente de carro durante o período da investigação. Muitos acreditam que não tenha sido de fato um acidente, mas sim um assassinato. O motivo era de que Emanuel tinha suspeitas que essa pessoa estava pretendendo falar, expor tudo, em troca de uma sentença mais branda. E assim, Emanuel havia decidido se livrar dele. Mas, claro, tudo isso é uma teoria. O importante é que Emanuel e os outros 4 foram presos, e seu julgamento se iniciou na cidade de Abuja. Durante o julgamento, Emanuel nomeou um grande número de jurados, e o juiz do tribunal chegou ao ponto de, na sessão de julgamento, advertir Emanuel contra a tentativa de suborno de funcionários e membros do júri. O juiz não sabia quem havia recebido o suborno e quem não havia recebido, então, quando viu que as coisas lhe estavam a fugir do controle, decidiu interromper o julgamento e transferi-lo para a cidade de Lagos, a maior cidade da Nigéria.
Mesmo depois de o julgamento ter se mudado para a cidade de Lagos, Emanuel continuou tentando subornar os policiais. Ele tentou entrar em contato com o chefe da Comissão de Crimes Financeiros, mas essa tentativa de suborno não foi bem sucedida. Agora, Emanuel respondia também por uma acusação de tentativa de suborno, mas as tentativas de Emanuel não pararam. No meio do julgamento, chegou um aviso de que havia uma bomba na sala do tribunal e que ela poderia explodir a qualquer momento. Assim, o salão foi evacuado rapidamente e a sessão foi interrompida e adiada por várias horas, até que as forças especiais chegassem e examinassem o local, mas descobriram que não havia bomba alguma e que a ameaça era falsa. No final, Emanuel não se beneficiou dessa ação e também não ficou provado que ele estava por trás disso. Parece que foi um plano de fuga que falhou, defendem algumas pessoas. O importante é que, durante o julgamento, eles tentaram negociar com Emanuel para devolver o dinheiro que roubou em troca de uma redução da pena. Ele disse que estaria pronto para devolver 10 milhões de dólares, mas a resposta da acusação foi negativa. Não aceitaremos nada abaixo dos 80 milhões de dólares. Emanuel respondeu: não devolverei mais do que 40 milhões de dólares, isso é tudo o que tenho. O promotor público disse a Emanuel: veja, esta é sua última chance. Se você não aceitar devolver a quantia de pelo menos 80 milhões de dólares, você perderá a redução da pena. Mas em seguida, o tribunal trouxe uma testemunha inesperada. Essa testemunha era Nelson Sakaguchi, ex-diretor do Banco Noroeste, o principal responsável pela perda de todo esse dinheiro. Sakaguchi entrou na sala do tribunal cheio de vergonha. Quando Emanuel o viu, Emanuel sabia que havia se metido em uma encrenca e que o caso havia tomado um rumo completamente novo. Sakaguchi confessou tudo. Falou que Emanuel se fez passar pelo governador do Banco Central, o que na Nigéria é um crime grave, e disse que o seu banco lhe havia financiado 242 milhões de dólares. Ele mostrou muitas fotos, documentos e mensagens mantidas entre eles, que apoiavam suas afirmações. Depois desse depoimento, a acusação ficou mais comprovada contra ele, e Emanuel tentou voltar à oferta anterior, de 80 milhões de dólares, mas o promotor público disse: não, agora você tem que devolver pelo menos 120 milhões a seus proprietários e também pagar uma multa de 10 milhões de dólares ao governo nigeriano. E como Emanuel não tinha outra opção, ele concordou. E em troca desse acordo, ele foi condenado a apenas 5 anos de prisão. Mas ele não passou lá esses 5 anos. Ele ficou na prisão por menos de 2 e logo em seguida abriu processos contra o governo, alegando que lhe haviam tirado mais dinheiro e propriedades do que havia sido acordado. Ele saiu vencedor desses processos e recuperou cerca de 50 milhões de dólares em propriedades. Tudo isso feito por meio de subornos que podem ter chegado a milhões de dólares. Após esses eventos, Emanuel Nodi permaneceu livre por muitos anos. Ele continuou a viver uma vida de prosperidade e sem quaisquer problemas. Mas ele foi preso novamente no ano de 2016. Mas dessa vez, não se tratava de um caso de fraude, mas de um caso de assassinato. Ao que parece, ele estava em uma disputa por terras em uma de suas regiões, e Emanuel enviou cerca de 200 de seus seguidores para atacar os proprietários das terras. Isso resultou na morte de um guarda e em ferimentos graves em vários policiais. Consequentemente, Emanuel foi preso no ano de 2016, sob a acusação de conspiração para cometer assassinato. Mas, se soubermos algo de sua história, não acho que ele aceitaria uma sentença longa, e é muito provável que agora ele esteja vivendo sua vida confortavelmente em seus palácios de luxo e extravagância entre seus homens. E aqui chegamos ao fim de nossa história. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Não deixe de dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo vídeo.